Boa noite, como vocês estão? Vou atualizar vocês então do que foi passado ontem, né? Vamos se atualizar hoje então. Bom, começando pelo índice financeiro, ele ainda continua dentro dessa nossa consolidação aqui, né? Tentando romper a mínima dela, fez os pullbacks aqui nos topos rompidos, né? Nas médias, configurou aqui. Na real, tinha configurado uma 9.2, só que ele rompeu a média, então desconfigurou. Só se ele abrir amanhã e voltar para cima e configurar uma 9.4. Mas isso a gente deixa para amanhã, né? Então vamos olhar os 60 minutos para a gente ter uma noção do que está ocorrendo. Bom, nos 60 minutos ele já iniciou o processo corretivo, né? Num processo de baixa, no tempo gráfico menor, ele fez um fundo, um topo, né? Fez outro fundo, tá querendo fazer um novo topo aqui, mas a gente percebe que ele buscou todos os alvos. Então, será que amanhã então ele já vai abrir gapado e tentar fazer um novo movimento de alta para voltar o movimento, né? Ou será que ele vai conseguir vir buscar esse fundo e perder ele, né? Que se isso ocorrer, a gente faz a projeção do fundo rompido, né? Para termos noção de alvos mais abaixo, né? Da continuação. Mas por enquanto a tendência primária é de alta, né? Como a gente pode ver no semanal, no diário também. A gente precisa ver amanhã o que o diário vai fazer. Se ele vai armar uma reversão ou se ele vai vir aqui perder esse fundo para buscar outros alvos, né? Quando ele perder esse fundo, eu projeto para baixo para vocês, para a gente ver primeiro e segundo alvo. Mas por enquanto, nada a se fazer. Vamos olhar o DI futuro. Bom, o DI futuro, ele testou a máxima aqui, né? Rompeu, falhou, né? Defender essa máxima, mas isso aqui pode estar sendo somente um halt na média, né? Como a gente pode ver, uma defesa. Vamos olhar os 60 minutos. Bom, os 60 minutos a gente tem duas opções aqui. Vou apagar aqui e vou limpar para a gente conseguir enxergar melhor. Bom, a gente percebe um processo corretivo no tempo gráfico menor, né? Fundo, topo, fundo. A gente tem duas opções aqui. A continuação, né? Ele respeitar esse rompimento e continuar para baixo para vir buscar o fundo. Se isso ocorrer, a gente faz a projeção do fundo para baixo, né? Mas se a gente observar, ocorreu um engolfo de alta aqui, né? Eles falharam em continuar esse processo de baixa e engolfaram. Então, amanhã a gente tem chances dele também vir romper essa máxima. E se isso ocorrer, a gente faz a projeção para cima, né? Aqui, por enquanto, é esperar. A gente não tem muito o que fazer. Enquanto ele não romper máxima ou mínima, a gente não tem uma informação a ser dita, né? Então, vou até apagar aqui e ficar de olho nessas máximas. Nessa máxima e nessa mínima. Então, vamos observar essas regiões amanhã, o que ele vai dizer para a gente. Vamos para o Ibovespa. Bom, o Ibovespa, né, ele falha o rompimento da máxima histórica. Ó, ele configura 9.2 aqui e ainda está configurada, tá? Então, a ativação do 9.2 começa aqui, né? Vou deixar até em verde. E a saída, teoricamente, seria aqui do padrão, né? Então, amanhã, se vier um volume de força e fechar tipo uma 9.3 aqui, a gente tem grande chance do papel continuar o movimento de alta, né? Isso aqui nada mais é que um halt na média. A gente percebe que também ele fez um martelo, né? Uma vez eu li num livro chamado Candlesticks,
E algo que me chamou muito a atenção que eu li nesse livro, e foi a única coisa que eu decorei que eu achei mais relevante, que foi: martelos marcam fundos. A gente está vendo martelo. Será que então marcou um fundo? Né? Vamos observar amanhã. Amanhã vai ser dito para a gente se o DI vai confirmar um rompimento para cima ou rompimento para baixo, e a correlação é inversa, né? Se o DI cai, o índice sobe, né? Vamos ver se isso ocorre amanhã. Qual será a resposta que o mercado vai dar para a gente? Vamos agora para ações. Vamos começar pelo Itaú. Itaú, ele configura 9.2, respeita a média, né? A entrada da 9.2, como se diz, é acima do candle, né? 1 centavo acima do candle, e a saída fica aqui abaixo. Aqui também, pessoal, a gente tem um movimento chamado ponto contínuo, tá? Que ele configura aqui na média móvel. Então, se amanhã ele abrir e ativar essa linha verde, a gente pode até fazer a projeção do candle, né? A gente faz essa projeçãozinha aqui. Então tá aqui, primeiro alvo em 37,58 e 37,74. Então vamos ver se esse PC dá certo aqui. Vou até deixar esses alvos para a gente acompanhar durante o decorrer da semana. Vamos olhar os 60 minutos? Bom, os 60 minutos então confirmou o movimento, né? Buscou os alvos projetados. Então ele veio aqui, né? Rompe, né, a estrutura, faz o primeiro pivôzinho aqui. Então ele pegou o primeiro alvo e o segundo alvo do pivô. Oh, perdão, ele não pegou o segundo alvo, ele chegou muito próximo de tocar o segundo alvo, né? Isso aqui pode estar sendo um pullback de continuação para vir testar o fundo aqui novamente, né? Como a gente pode ver, ele configurou uma 9.3, né? Apesar dele ter perdido a mínima do candle, como vocês podem ver, no detalhe isso aqui é um halt na média. A gente pode configurar sim como uma 9.3 e a ativação do movimento viria aqui, né? Para continuar e vir buscar pelo menos o fundo. Entendeu? Você não pode achar que ele vai continuar. Ele pode vir aqui pelo menos no fundo e fazer um fundo duplo. Normalmente costuma fazer, né? Mas a gente percebe que o volume não está acompanhando, né? O volume de compra começou a agressivar. A gente começa a ver fundo duplo aqui no RSI, né? Enquanto os fundos estão descendentes. Então talvez a gente pode estar enxergando aqui uma falha desse movimento amanhã de, de baixa, né? E a falha ficaria exatamente aqui no topinho do PC. Se amanhã ele abrir e fizer o rompimento dessa máxima aqui na linha verde, a gente faz a projeção para cima e vamos ter alvo do Itaú para 37,58, primeiro alvo, segundo alvo 37,74 e o último alvo 38, uma boa confluência com a máxima feita, né? A máxima anterior feita. Vamos ver então amanhã se ele ativa, aqui amanhã vem buscar o fundo, ou se nem isso, ele já abre guipado para vir romper a máxima aqui e a gente buscar assim os alvos para cima do Itaú. Vamos olhar o Banco do Brasil. Ó, o Banco do Brasil está falhando, falhou já, na real, né? Em romper essa máxima, né? Voltou para dentro desta máxima aqui, né? Ela foi defendida, ó. Essa máxima aqui, galera, ela foi defendida praticamente com um topo duplo, né? Então eu vou até apagar essas projeções aqui e ficar de olho no Banco do Brasil. Lembra que eu falei para vocês que ele ia fazer o pullback aqui, né, na região rompida? Mas eu acho que nem isso, viu, galera? Eu acho que ele vai voltar sim o movimento.
né? Como a gente pode ver nos 60 minutos aqui, ele fez vários movimentos de alta, né? Rompeu isso aqui, eu projetei isso para vocês ontem. Vou até apagar esse movimento aqui que não foi ativado. Então o que, que ele fez? Ele rompe, testa rompimento, acumula para vir buscar alvos, tá galera? Então ele tá vindo aqui sim buscar alvos, 2194, 2180. Se ele rompeu 2194, grande chance dele continuar e vir buscar o 2180, tá? E aqui ele está fazendo nosso pivôzinho de continuação, tá? E ativou o pivô de continuação. Então amanhã a gente tem esses alvos aqui para o Banco do Brasil de baixo. Primeiro alvo com confluência com o primeiro alvo da estrutura maior. Segundo alvo um pouco abaixo, né? E o último alvo com confluência com o segundo alvo. Bom, aqui ele está falando qual que é a tendência dele, né? Não preciso nem falar nada. É, tendência primária, secundária e terciária. Ambas apontando para baixo. Vamos agora olhar a Vale. Vale, galera, ela configurou o nosso padrão de 9.3, ativou aqui, né? A entrada do padrão ela fica aqui. Vou pintar de verde para vocês, para buscar alvo da estrutura maior, né? E a saída fica na mínima aqui no 5.7, ou perdão, 5.420, tá? Então ativou, vamos ver se ele respeita e continua o movimento aqui sem estopar a gente, né? Sem fazer o stop desse movimento. Vai ser bem bacana de acompanhar. Vamos olhar os 60 minutos. 60 minutos ficou bem feio, né? Na real ele está numa lateralização, né? Então, o que, que vai mandar amanhã? Esse fundo aqui. Se ele será defendido ou se for rompido. Se ele for rompido, a gente faz a projeção para baixo amanhã. Né? Vou deixar os alvos aqui para vocês, para baixo, ó. Se esse fundo for rompido, temos primeiro alvo em 5.272 e segundo alvo em 5.219, né? Uma queda boa aí pro... Oh, eu projetei errado, tá aqui. 5.272 primeiro alvo, 5.219 primeiro alvo. Oh, ele corrigiu de novo aqui para baixo, perdão, gente, agora sim tá certo. Primeiro alvo 5.334 e o segundo alvo em 5.281. Vamos ver aqui se ele rompe e busca alvo, se vai acontecer uma defesa aqui para vir buscar o topo e fazer a projeção para cima, né? Vai ser bem interessante amanhã se ele abrir gapado aqui para continuar o movimento de alta, como a gente viu, né? Que o stop fica aqui, né? Do 9.3 que a gente viu ali no diário, né? Aqui. Então seria bacana se ele não pegasse o stop, né? Ele simplesmente abrisse aqui nessa mesma região e ativasse esse candle de alta aqui, pegasse essa máxima e vai embora aí para pegar alvos, né? Porque aqui é o nosso primeiro pivôzinho, ó, de continuação. A gente não teve nenhum pivô ainda, né? Ele está fazendo aqui então nosso primeiro pivô de tentativa de continuar um movimento de alta. Por isso que a gente não pode pensar que a Vale vai começar a subir agora, apesar dela começar a quebrar a estrutura de baixa, né? Porque ela não confirmou ainda, ela está fazendo nossa primeira pernada de alta, aqui é a segunda, né? Então, teoricamente, vai ter uma terceira e assim, e aí sim ela vai fazer outros movimentos, mas nada confirmado ainda. Ela só subir em linha reta, ela pode simplesmente voltar a cair aqui, né? Romper o fundo, como a gente viu, de 60 minutos e buscar alvos mais abaixo. Vamos para a Petrobras. Bom, a Petrobras, galera, ela está fazendo um movimento bem bacana. Esse movimento normalmente é de continuação, quando a gente observa que ela quebra estrutura e vai lá buscar o primeiro alvo direto, sem pullback, sem nada. Quando ela faz o pullback, que nem aqui, ela fez a 9.4, eu mostrei a entrada aqui para vocês, né? Que aqui ativa o movimento, e agora o alvo vai ser o topo feito anteriormente para tentar ativar esse pivô de alta. Entendeu? Que ela vai, pega o primeiro alvo e normalmente quando ela configura algum padrão na média de 9, ela tende a continuar. Então a gente tem grande chance sim da Petrobras
continuar o movimento do semanal e buscar máxima, né? E buscar alvos, né? Eu tô falando do semanal porque ele tá realmente muito bonito da Vale, tá? Da Petrobras, perdão. Diário, lembra que eu mostrei isso para vocês no diário, galera? Ó, que bonito aqui. Mostrei para vocês, se batesse essa máxima, ativava o primeiro pivôzinho para buscar lá alvo de 32,69, olha lá, já está chegando lá. Amanhã ele pode fazer um, um, um gift, um pablito, né? Quem conhece o ogro sabe do que eu estou falando do pablito. E aí sim continuar para pegar lá o 32,69, o 32,88 e quem sabe buscar lá a máxima e ativar o pivô no semanal, né? De olho na Vale, viu, galera? Tá bem legal, bem legal. Oh, não sei porque eu tô falando Vale, né? Na Petrobras, galera. De olho na Petrobras, bem bonito. Ativou o pivô, quebrou a estrutura, ativou o pivô de alta. A gente viu um pivô no semanal se bater aqui na máxima. Então, prestem atenção, tá? Que mais? Bom, era isso, né, que eu tinha para vocês. Já analisei tudo como de prática, eu sempre analiso. Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Uma boa noite e até a próxima.